Vamos conversar agora com o Ramon Stern. O Ramon Stern é doutor em literatura comparada pela Universidade de Michigan. Já participou aqui com a gente, comentando um pouquinho sobre essa guerra Israel-Palestina. A gente traz ele de novo neste momento para a gente reavaliar o que aconteceu nessas últimas semanas e a situação atual da guerra de Israel. Ramon, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite de novo. Ramon, na última vez que a gente conversou, você até nos chamou a atenção aqui sobre Netanyahu e a popularidade dele lá em Israel. A gente até comentava na época que a popularidade dele caía e isso talvez tivesse relação com o fato dos bombardeios em relação à faixa de Gaza. Mas não, na verdade, a popularidade de Netanyahu cai por conta do 7 de setembro e dessa falha enorme de segurança de Israel que permitiu, então, esse atentado do Hamas. Neste momento, ontem mesmo, a gente viu esse vídeo das reféns que foram libertadas não, as reféns do Hamas que continuam ali na faixa de Gaza, pedindo a liberação de prisioneiros palestinos em troca da libertação de todos os reféns do Hamas ali na faixa de Gaza. Mesmo assim, Netanyahu, num discurso ontem, diz que não vai cessar fogo e que não vai fazer liberação nenhuma de palestinos. São 6 mil palestinos, se não me engano, presos em Israel, e essa liberação que o Hamas e palestinos fazem nesse momento. Porque, apesar dessa baixa popularidade de Netanyahu, ele continua com essa investida à faixa de Gaza, sem recuar nenhum milímetro e sem ceder os palestinos em troca destes reféns, que são o motivo principal, inclusive, dessa baixa popularidade dele ali em Israel. Você consegue nos tentar fazer entender esse momento da guerra em Israel? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que tem vários fatores. Eu não posso entrar na cabeça do Netanyahu a analisar psicologicamente exatamente o que ele está pensando. É claro que muita popularidade dele pela falha de segurança no 7 de outubro. Isso é um dos grandes fatores mais importantes da baixa da popularidade. Mas outra coisa que tem bastante discordâncias dentro de Israel sobre como proceder depois dessa falha de segurança. As famílias dos reféns e dos cativos, em geral, estão clamando, muitos deles estão clamando para o Netanyahu cessar fogo ou pelo menos fazer uma troca de prisioneiros palestinos nas cárceres israelenses pelos reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Ele não está interessado nisso, e eu acho que uma coisa muito importante para ser comentada é que até durante o 7 de outubro, o governo não se mostrou interessado em proteger os reféns ou possíveis cativos no meio do caos do que aconteceu com o ataque de Hamas. Estão saindo algumas reportagens de que o exército israelense e o governo israelense atacou áreas onde tinha reféns de civis israelenses e que morreram alguns civis israelenses por causa da atuação do governo. Não estou dizendo quantos, não se sabe tudo ainda, mas tem se mostrado muito pouco preocupado com os civis israelenses. Eu acho que a estratégia é uma estratégia que ele tem há tempos, que ele quer, como a gente ia falando na vez passada, ele quer anexar territórios, ele quer expandir Israel por razões econômicas, por razões de ideologia, por um monte de diferentes razões. E ele não quer ter que lidar com a área na qual se acha a faixa de Gaza há tempos por causa da atuação do governo dele. Porque em relação a isso, em relação à atuação na faixa de Gaza, ele há tempos que está querendo realmente usar o Hamas. O Hamas é a desculpa número 1 para atacar os palestinos. Então, eles estão atacando hospitais, eles estão atacaram uma igreja das mais antigas no mundo, mesquitas,
todos os bairros. Eu acho que são mais de 70, 75 por aí famílias que foram totalmente apagadas do registro civil dentro de Gaza. E então ele tem um propósito, ele tem um ego enorme, ele é um autoritário, ele não se interessa pelos civis israelenses, e isso está muito claro pelo fato de que ele tem se mantido no poder 16 anos. Ele é o primeiro-ministro que mais tempo tem atuado em Israel. O poder é o que interessa a ele, e claro, vários interesses econômicos que ele tem. Ele é corrupto, ele foi também processado por corrupção, e ele tem propósitos específicos na Cisjordânia. Eu acho que a gente está vendo a crise humanitária na Gaza com olhos muito importantes, mas muita gente está esquecendo que, ao mesmo tempo que ele está cometendo um genocídio na Gaza, aos poucos, ou nem tanto aos poucos, estão sendo atacadas famílias e deslocadas dentro da Cisjordânia, e estão se perdendo terras. Ele quer mais assentamentos, ele quer acabar com a Cisjordânia, pelo menos a longo prazo. Então tem um monte de diferentes motivações, mas ele não e nunca se mostrou tão preocupado pelos civis. Até civis no sul de Israel estão dizendo que ele há tempos que só está ignorando os problemas deles sociais e os problemas deles estando na fronteira com a faixa de Gaza. Então é difícil responder essa pergunta com um só fator, mas ele é autoritário. Tem pessoas, por exemplo, recentemente, que queriam se reunir, palestinos e israelenses, para falar da oposição à guerra. A polícia proibiu o encontro. Então, estamos falando de um ambiente mais e mais autoritário, de mais e mais controle das pessoas que estão em oposição à guerra, até as famílias dos reféns não estão sendo ouvidas. E isso mostra que a política dele é muito, muito própria dele, e não está no interesse do povo israelense, nem no interesse deles. O Ramon, aliás, ele é judeu, anti-sionista. A gente viu aí nos Estados Unidos, nesses últimos dias, manifestações de judeus, inclusive ali no Capitólio, né? Como você percebe a opinião pública em relação a essa guerra? Porque um ator importante dessa guerra tem sido os Estados Unidos, não? Eu acho que, em comparação com há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, a opinião pública nos Estados Unidos está muito mais contra a guerra do que estaria em uma outra época. Isso é graças à organização de grupos palestinos que estão há tempos fazendo uma educação. E, claro, os aliados judeus também têm um papel muito importante para jogar nesse processo. Eu acho que, de qualquer jeito, uma boa parte dos Estados Unidos ainda não tem a informação necessária, ou talvez não se interessa em olhar de um outro jeito a relação entre a faixa de Cisjordânia e os territórios ocupados, os palestinos dentro de Israel, com o Estado de Israel. Muitas pessoas ainda apoiam as ações de Israel até certo ponto. Mas o que eu sim estou falando é que a gente está vendo manifestações a um nível muito maior do que no passado, que os palestinos têm sido desumanizados ao longo das décadas, mas agora as pessoas estão começando a se levantar. Por quê? Porque muita gente está percebendo que isso é um genocídio, que a crise da Gaza tem deslocado 1,5 milhão quase de pessoas na faixa de Gaza, e tem matado mais de 8 mil pessoas. Provavelmente já aumentou. Eu não estou acompanhando hoje exatamente as notícias mais recentes, e mais de 3 mil crianças, que é mais do que a quantidade de crianças, eu acho que desde 2019, que morreram nos conflitos no mundo afora. Então, e na primeira semana, para pensar em relação aos Estados Unidos, Israel deixou cair mais bombas na primeira semana e tem aumentado desde então, do que deixou cair Estados Unidos durante um ano de guerra no Afeganistão, depois do 11 de setembro de 2001. Estamos vendo um nível de extremismo saindo de Israel, e as pessoas estão respondendo.
as pessoas não somente estão respondendo no sentido de que a opinião pública está se tornando contra Israel e o que Israel está fazendo está parecendo mais e mais uma barbárie para as pessoas nos Estados Unidos e no mundo. O que a gente está vendo, além disso, é que as pessoas estão se mostrando contra uma tragédia humanitária, humana, de massacres, e as pessoas estão chamando pelo nome que precisa ser chamado, que é genocídio. Sim. São 9.925 mortos, números do Ministério da Saúde, do Hamas, ali na faixa de Gaza, 3.400 crianças. Esses números foram divulgados hoje pela manhã, que é horário de Brasília, né? Mas foram divulgados pelo Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, ali na faixa de Gaza. Ramon, os antisionistas, nesse momento, têm recebido críticas por estarem cometendo antissemitismo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão do ódio aos judeus e das críticas ao Estado de Israel. São coisas diferentes. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão e como você tem enfrentado isso tudo. Você é um judeu anti-sionista. Como você tem enfrentado isso? É uma questão muito preocupante a tendência a acusar de antissemitismo qualquer pessoa que é anti-sionista. E se for judeu, muitas vezes diz que é um judeu que tem alto ódio por si mesmo, esse tipo de coisa. É uma parte da maquinária de propaganda de Israel sempre acusar de antissemitismo qualquer pessoa que critica o Estado de Israel ou que acusa, pelo nome correto, o que está fazendo com o povo palestino. Infelizmente, nem todo mundo tem a educação para poder separar. Então, tem pessoas no mundo que sim estão mandando muita coisa pelas redes sociais antissemitas no nome do povo palestino. E quase nunca são palestinos que estão fazendo isso, são outros povos em geral que fazem isso. E é realmente uma pena, porque Israel quer isso. É isso que quer Israel, fazer uma equivalência entre judaísmo e sionismo. Sionismo é uma ideologia de Estado-nação, supostamente nova do povo judeu, de voltar a uma terra depois de 2000 anos. Isso é uma ideologia nacionalista. Ser judeu é uma cultura religiosa, uma cultura também secular, às vezes, mas que tem raízes no judaísmo. Essas duas coisas, apesar de ter, na nossa tradição, uma certa nostalgia pela época do templo e esse tipo de coisa, isso não é a mesma coisa do que o sionismo. O que fez o sionismo? O sionismo tentou controlar todo o discurso em relação ao judaísmo. Por isso que a gente, na Voz do Dia pela Paz, no Sinal Agora Quando, If Not Now, estamos falando que não em nosso nome. Por quê? Porque o judaísmo é uma cultura rica, é uma cultura de muita resistência contra as injustiças. Os judeus têm uma história de estar em movimentos laborais, a favor do trabalhador. A gente tem uma tradição de estar contra diferentes formas de colonialismo e opressão dentro dos Estados Unidos e fora. Então, fazer equivalência entre um Estado que está cometendo genocídio nesse momento e que há tempos está oprimindo ao povo palestino é uma coisa muito preocupante. E, infelizmente, essa propaganda às vezes funciona. E tem pessoas que estão vendo o povo judeu, o sionismo, o israelense e tudo como a mesma coisa. Mas não é. Está longe de ser a mesma coisa. Muitos de nós nunca moramos em Israel, acreditamos no sionismo. E, infelizmente, isso é um problema também na nossa comunidade. Nos templos, em várias organizações judias, as pessoas estão fazendo equivalência entre sionismo e judaísmo. E eu estou muito preocupado também por isso, na verdade, porque eu acho que essa falta de separação já está atingindo alguns judeus
no mundo, ao mesmo tempo que também estão sendo atingidos muitos palestinos. Mas a coisa mais urgente é parar esse genocídio o mais rápido que a gente puder, antes da tragédia até aumentar mais do que está. E todo dia é pior. Mas essa separação é fundamental no processo de resistência contra o sionismo. É reconhecer a diferença. Aliás, a gente deu agora no início do programa, né, essa questão da mulher ali vestida com véus e roupas islamitas, que foi baleada pela polícia francesa. Isso tem se tornado um problema, né? Então, assim, há um terror ali na França, porque já houve um caso no passado, agora há pouco tempo, e as polícias estão agindo dessa maneira. Como disse agora Silvio Cacciabava, e eu concordo com o que ele coloca, a mulher gritava, eu não lembro bem a frase, mas Deus é grande, algo assim, e me parecia mais como um grito de desespero do que qualquer outra coisa. E a polícia, aterrorizada, foi lá e baleou a mulher. Esses casos, por conta dessa guerra, na sua avaliação, podem aumentar esse ódio dirigido, seja a muçulmanos, a judeus, a palestinos? Essa guerra alimenta esse ódio nas pessoas? Sem dúvida, está alimentando ódio já. Já teve, por exemplo, um menino palestino de 10 anos que deram, eu acho que 26, 25 facadas nele e morreu. Também a mãe foi atacada. E teve o caso no Daguestão, na Rússia, as pessoas ouviram que tinha um avião vindo de Tel Aviv, aí chegou um turbo para encontrar o de lá, etc. Então, sim, vai aumentar a tensão no mundo, e isso é de se esperar. Não é justificável, mas vai acontecer, porque o nível da violência e o desespero que está causando desse genocídio é tal que tem pessoas que estão, infelizmente, fazendo essa equivalência que eu falei em relação aos judeus. E há tempos que tem islamofobia, e tem uma falta de compreensão cultural, uma falta de sensibilidade a povos árabes, povos muçulmanos, a grupos diferentes que não são parte do Ocidente. E isso vai aumentar também, porque a gente está vendo também pessoas que falam em nome da justiça pela Palestina, nos Estados Unidos, estão perdendo empregos, pessoas que estão sendo... E tem ataques fortes nas redes sociais contra as pessoas que são racistas e violentas. Os ataques tipo de trolls, né? Que estão atuando. Alguns deles pelo governo israelense, de fato. Isso é um fato. Então, o que a gente está vendo é polarização do mundo por causa de um genocídio. E a gente vai, infelizmente, eu acho, ouvir de muitos mais casos assim. E em relação ao que falou essa mulher, Allahu Akbar é uma frase que é usada muito pelos muçulmanos e tem muitos significados diferentes. Mas o que acontece na mídia? A mídia mostra islamistas usando o termo, e as pessoas que é um termo violento. Não tem nada de violento. Porque a gente também, no judaísmo, a gente usa frases parecidas em relação a Deus. Então, é realmente um racismo esse tipo de atuação em relação a frases árabes religiosas. Ramon, só para encerrar, há pouco tempo, Netanyahu, numa reunião, inclusive da Organização das Nações Unidas, apresentou um mapa do que seria a Nova Israel. E neste mapa não havia a faixa de Gaza e nem a Cisjordânia. Qual você imagina que seja o objetivo final de Netanyahu nessa investida contra a faixa de Gaza nesse momento? Infelizmente, eu acho que o objetivo final é de realmente destruir a faixa inteira, enquanto falar que é por causa de Hamas, para atacar Hamas, é destruir a faixa de Gaza inteira, deslocar a todos os palestinos na faixa de Gaza, ou para o Egito, ou para outros lugares que vão receber, porque está sendo claro que não é... Ele está
criando condições na faixa de Gaza que são até tão piores do que já eram, e as Nações Unidas já falou há tempos que é uma terra inabitável pelos humanos, e no mesmo tempo que tem mais de 2 milhões de pessoas lá. Então, isso é claro em relação à faixa de Gaza. Em relação à Cisjordânia, é um pouco mais complexo ele poder fazer a limpeza étnica completa imediatamente. Mas ele está dando, basicamente, o espaço direto, através do exército do governo, para os assentadores irem deslocando. A Palestina tem mais de 1.000, pelo menos, palestinos que têm saído das aldeias, das cidades deles, por causa de violência dos assentadores. Eles estão também arrestando um monte de pessoas de todo tipo, crianças, adolescentes, dentro da Cisjordânia. A meta, e ele já falou claramente muitas vezes, e se a gente não acreditar no que ele falou, ele está nos mostrando que o que ele está falando é o que seriamente considera. Ele quer anexar toda a Cisjordânia, ele quer destruir a faixa de Gaza e deslocar todos os palestinos de lá. E, eventualmente, eu acho que é até possível uma limpeza étnica dos palestinos dentro de Israel, porque teve um turbo dentro da cidade, em Natânia, de judeus extremistas ameaçando estudantes árabes palestinos. Então, é claro que a meta, o objetivo final de tudo o que ele está fazendo e ele já há tempos fala da Cisjordânia como a Judeia e a Samária, como falam os assentadores. Ele usa a mesma linguagem que usam os assentadores. Então, ele está usando essa guerra da faixa de Gaza e esse genocídio que ele está cometendo como maneira também de distrair do que ele está fazendo na Cisjordânia. E aos poucos, ele realmente, o que ele quer é tornar toda a Cisjordânia um território israelense. E ele há tempos que fala isso. Então, o fato que os Estados Unidos está passando pano em Israel, está fingindo que não é o caso, que pode se criar um Estado palestino, que um pouco de ajuda humanitária vai ajudar a situação, é uma das maiores mentiras que a gente pode testemunhar nesse momento, porque ele há anos que está falando o que ele quer fazer. Agora está fazendo e vamos passar pano no que está fazendo? Não, a gente não pode. A gente tem que acreditar nas palavras extremistas que ele usa e também nas ações que ele está cometendo. Ramon, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Muito importante ouvir a sua voz em defesa da Palestina e denunciando o que tem sido esse genocídio ali na faixa de Gaza, viu? Muito obrigada, um bom trabalho para você, um abraço e até uma próxima. Obrigado a vocês.